Olá, galera macabra, isso aí, cada vez mais diferente. Sejam bem-vindos ao Macabrocast. Isso aí, viemos aqui novamente para quê? Para falar sobre aqueles casos sinistros, aqueles casos macabros, aqueles casos muito dos bizarros. Viemos falar sobre o Linha Direta, parte 2, casos do Linha Direta. Se você não viu o primeiro, não sei quando você está vendo esse programa, não sei se você viu o primeiro, o seguinte, ou você está vendo esse aqui antes do primeiro, dá uma olhada lá, vai estar lá, casos do Linha Direta, parte 1, e esse aqui é o parte 2. Espero que vocês gostem. Viemos aqui para isso aí, trazer mais casos macabros e casos bizarros para você. Quem está aqui hoje? Quem está aqui? Claro, quem está aqui. Gente, ela que é a nossa apresentadora influencer de filmes no Instagram. Ela que daqui a pouco está mais rica que Silvio Santos. Claro, é ela que também é uma das donas do Baurucas, mas ela vai falar que não, porque ela não quer dar pipoca para ninguém. Karen, dá um oi pra galera! E aí, Pipa Macabra! Para, que eu não sou dona da Baurucas, eu sou só apresentadora do programa, do Indica Filme. Eu não sou dona. Voltamos aqui para falar mais uma vez sobre esses casos bizarros que a gente cresceu assistindo naquele programa maravilhoso. Quem é Cidade Alerta perto do Linha Direta Brasil? Não tem igual. Saiu, você decide, entrou Linha Direta e traumatizou a gente para da vida. E agora a gente vai estar aqui, tudo maluco, fazendo vídeo no YouTube. Então assiste a gente que a gente merece, pra pagar nossa terapia. E quem tá aqui? Quem? Ele que é um rapaz seduzente. Ele que eu não vou falar quantas namoradas ele teve no 2º grau, porque senão a esposa dele vai arrebentar ele na porrada. Ele que a mãe fala que ele não é o filho do Boto, mas é sim, tia, sim. Ele era seduzente, ele era seduzante. Ele, a lenda urbana do Brasil, Anderson, filho do Boto. Dá um oi pra galera, irmão. Mais 2 programas eu vou começar a acreditar. Fala, galera macabra. Mais um programa sinistro. Depois da parte 1 sinistra, a Luca ficou chocada com os casos que foram contados, aqueles casos absurdos. Mas isso aí, vamos lá, e essa parte 2 também tem casos bem sinistros. E vamos que vamos. Isso aí, galera. O Anderson vai dar uma leve... Ele falou no outro programa o que é o Linha Direta. Ele vai falar rapidinho só para vocês que não viram o outro. Saber o que é o Linha Direta, que é um programa aqui que teve no Brasil. Vamos falar sobre casos sinistros. E uma coisa, gente, a louca caiu. Caiu, voltou, isso aí. E uma coisa, gente, já fiquem ligados que sobre esses casos que nós vamos falar, se você gosta de um churrasquinho, você gosta de uma linguicinha, pense bem, depois vocês vão saber por quê. Anderson, fale o que é o Linha Direta? O Linha Direta, como eu falei no outro programa, foi um programa que aconteceu entre 99 e 2007, apresentado pelo nosso queridíssimo Marcelo Rezende e o outro apresentador, Domingos Meirelles. E é um programa que abordava casos ali não solucionados, cujos seus protagonistas estavam foragidos da polícia. Então eles contavam o caso do cara, mostrava toda a narrativa ali, ele estava foragido, no final colocava-se a foto do cidadão e o telefone, e as pessoas que avistassem o camarada ligavam para o Disque Denúncia e faziam a sua denúncia. E detalhe, muitos casos foram resolvidos dessa forma, graças ao Linha Direta. Tanto que ganhou o prêmio aí da nossa LERJ aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi um prêmio aí de reconhecimento do mérito do programa. E é isso aí. É um programa que a gente tinha medo, porque não só se falava de crimes, como nós falamos na primeira parte, falavam de casos sinistros, tipo Caso Prato, que é de ufologia, que não tem a ver com o que a gente está falando agora no primeiro momento. Casos de lendas urbanas também, tinha umas coisas assim bem sinistras. Era quase um Arquivo X brasileiro, vamos assim dizer. Isso aí mesmo, praticamente um Arquivo X brasileiro. E Karen, traz para eles o caso que você trouxe. Como a gente está falando aqui, o Linha Direta era como se fosse o nosso Arquivo X brasileiro, ou até o Twilight Zone, o Além da Imaginação. Porém,
Entretanto, todavia, tudo baseado na realidade, o que era mais bizarro. Não só de crimes, vamos dizer assim, assassinatos, estupros, violência, não para esse lado de serial killers, não era só isso. Tinham outros casos, como o que eu trouxe, que era o caso, foi o primeiro programa do Linha Direta Justiça. Ele foi exibido no dia 27 de novembro de 2003, que é o caso do Stuart Angel. Quem não conhece o caso do Stuart Angel, ele era o filho mais velho da então estilista Zuzu Angel. Super conhecida. Aqui no Rio ela ganhou um túnel com o seu nome, que foi onde ela sofreu o acidente e infelizmente faleceu. E a situação toda gira em torno do filho dela. O filho mais velho da Zuzu Angel estava sempre envolvido com o movimento estudantil, com o Grêmio, tudo contra os militares que tomavam o país em 64. E com isso ele participava de muitos protestos, muitas manifestações. E como ele era filho de famoso, ele estava muito marcado. Teve uma época que ele foi torturado, porém foi solto. Mas existiu um momento em que o Stuart foi sequestrado e nunca mais apareceu, fazendo assim sua mãe, Zuzu Angel, entrar nessa militância, porque até então ela vivia uma vida muito high society. Ela era a melhor estilista que tinha no Rio. Ela era uma estilista. Primeiro ela era costureira, vamos aos fatos. Ela era costureira comum, normal. E ela começou a costurar pra gente muito importante. E com isso ela se tornou estilista, a ponto de Liza Minnelli usar uma roupa de Zuzu Angel. Ela era muito conhecida. E com isso, com sua força, com seu nome, com o poder em cima da sua marca, ela foi a público falar que o seu filho tinha sido sequestrado, que o seu filho sumiu, e até os seus últimos dias ela lutou por justiça pelo desaparecimento do seu filho, que até então nunca apareceu. E foi decretado que isso foi coisa dos militares que pegaram o Stuart e deram sumiço nele. Não se sabe se o torturaram e depois mataram, se só torturaram como fizeram da primeira vez, se mataram logo de vez, enfim, não se sabe, nunca foi achado, nunca teve uma resposta. Então, o foco do programa Linha Direta Justiça era isso do Stuart Angel, onde ele estava, o que aconteceu, o porquê, e infelizmente o programa finaliza com o acidente que trouxe a morte da Zuzu Angel, na outra ponta do túnel que leva hoje seu nome. Vocês, meninos, obviamente, já conheciam o caso, já tinham ouvido falar do caso, com certeza já viram em jornal e outras muitas coisas. Então, assim, fala aí pra galera a opinião de vocês sobre esse caso. Esse caso, só dando um briefzinho, o desaparecimento do Stuart foi em 1971. Ele tinha só 25 anos, cara. Um garoto bem jovem. E pra galera falar assim, pô, 71, isso é antigo. Eu não vivenciei, nem o Peterson, que a gente nasceu um pouquinho depois. Mas a gente via Linha Direta, a gente sempre via matérias jornalísticas, né, falando sobre isso. E pra galera que quer conhecer um pouquinho melhor essa história, tem um filme de 2006 que conta a história do Stuart e sua mãe, que é o filme Zuzu Angel, dirigido pelo Sérgio Rezende. O Daniel de Oliveira, que interpretou até o Cazuza, lembra, no filme? Ele faz o próprio, o Stuart. E a nossa queridíssima Patrícia Pilar, atriz aí bem famosa, aí, faz a própria Zuzu. Então, queria fazer um parêntese rapidão sobre o caso do Linha Direta Justiça, porque a Zuzu Angel foi interpretada pela Zezé Polessa e o Stuart é o hoje super famoso Matheus Solano, que na época não era tão famoso assim, mas ele fez o Stuart. Louro, muito diferente do que a gente está acostumado a ver Matheus Solano atuando. E sobre a história do filme, o filme é muito bom. Eu já assisti o filme, eu conheço essa história. O filme é excelente, Patrícia Pilar magnífica, a cena dela desfilando com a foto do Stuart é de partir o coração, assim, mais do que Olga tirando a Anitta dela. Mas, enfim, é muito triste a história da Zuzu Angel, porque as pessoas falam assim, gente rica, gente poderosa é feliz. E o caso da Zuzu Angel não era. Ela era uma mulher super famosa, super querida, super conceituada, conhecida, cheia de amigos famosos, rica, e ela teve essa tragédia na vida dela. E, assim, isso doeu nela, e o filme mostra isso numa profundidade incrível. É um filme muito bom. Patrícia Pilar tá incrível no filme. Boa dica. E tem um grande detalhe. Ela morreu em 76, 5 anos depois do filho. E há teorias de que
Não foi acidental, tão acidental quanto acha, não. Ela pode ter sido morta. Eles acham que o acidente foi lá em São Conrado, né, onde tem o túnel, né? Como você mesmo citou. Eles acham que pode ter sido algo provocado, entendeu? Por causa de todo o protesto, em plena ditadura fervendo, né? E toda essa situação aí dela ir nos jornais, ela teve muito apoio, né, da mídia, né? Pelo fato dela ser famosa, claro, né? Ser uma pessoa aí bem reconhecida aí no meio aí. E foi um caso bem sinistro. Tem um livro também daquele escritor José Louzeiro, Em Carne Viva, o nome desse livro, para quem também tiver interesse aí. E ele narra essa história aí pelo ponto de vista da Suzana até a morte dela. Cara, eu detesto passar nesse túnel. Morro de medo ali pro São Conrado. Todo mundo sabe, eu passo ali todo final de semana. Não gosto. Essa história realmente é uma história tocante, é uma história ímpar. E, diga-se de passagem, para os negacionistas de plantão que possam estar vendo, realmente, gente, teve ditadura, muita gente foi morta sim, muita gente foi torturada sim, sabe? Não foi um golpe, não, foi ditadura. Isso aí é só vocês irem na história. E outra coisa, cara, porque a gente sempre fala de casos antigos às vezes, porque o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os erros. Então, pelo amor de Deus, gente, não quero ser político, eu sei que aqui é um caso de terror, mas ano que vem eleição vindo aí, preste atenção no que vocês vão fazer. A gente já tá na merda, tá? Então, é um caso que, por mais que seja antigo, ele tem muita coisa recente. Porque, né, era uma época extremamente de intolerância, você não tinha liberdade, você não podia falar nada, você não poderia fazer nada. Então, temos que abrir os olhos. É um caso ímpar na nossa sociedade. Então, quem não conhece, dá uma procurada. Não tem a ver com partido, não tem a ver com lado A, lado B, tem a ver com a nossa história. E a gente precisa de conhecer a nossa história. Valeu, galera. E vamos lá. Anderson, qual é o outro caso que você trouxe para a gente? Esse caso também é um caso do Linha Direta Justiça. Ele foi exibido em 2003, que é um caso, cara, chamado de A Fera de Macabu. Aí tu pensa assim, nossa, Fera de Macabu, caraca, o cara deve ser um serial killer, não sei o que, parará pão duro e aquela coisa toda. Gente, não é nada disso. Esse caso, ele é simplesmente o maior erro judiciário brasileiro. Por que eu tô botando isso em destaque? Porque esse caso mudou algumas coisas com relação à lei e à questão, por incrível que pareça, de pena de morte no Brasil. Por causa desse caso, até agora não existe pena de morte. Ele foi um influenciador muito grande. Esse caso conta a trajetória do Manuel Mota Coqueiro, que era a pessoa que era intitulada de A Fera de Macabu, que de fera ele não tinha nada, tudo foi o mal entendido. Eu vou contar para vocês. Esse cara nasceu em Coqueiro, que é o município de Campo de Goytacazes, isso em 1799, entendeu? E ele era de um cara, filho de uma pessoa chamada Manuel José da Mota, que era um administrador de fazenda. Então ele vinha de uma condição boa financeira. Ele não era um cara pobrinho, ferrado, não. Ele era um cara que tinha ali um status bem legal. E ele sempre passou a infância dele ali na fazenda, tal, viveu com o pai dele, aprendeu tudo que ele poderia aprender sobre essas coisas. E um dia, no ano de 1819, o primo dele, chamado Julião Batista, filho do padrinho, né, do próprio, né, apresentou a noiva, uma belíssima moça chamada Joaquina Maria. E ali começam alguns desses problemas. Por quê? Esse primo do nosso protagonista da história, ele iria estudar no Rio de Janeiro. Então ele teve a grande ideia de pedir pro primo para tomar conta da noiva. Toma conta da minha noiva, que eu vou me casar, tal, não sei o que, aquela história toda. Aí, meu filho, o boi mugiu.
Ele tanto olhou para ela que se apaixonou. E eles começaram a ficar junto, tal, e o Julião, primo dele, ficou, né, daquele jeito. Pô, meu primo me traiu, tal. E profundamente humilhado, ele jurou-lhe vingança eterna, o que levou a persegui-lo de todas as maneiras ali, abusando do prestígio da sua família, que também era muito rica, manipulando forças políticas. Cara, tipo assim, foi um chifre doído. Para você ter uma ideia, o irmão desse Júlio, chamado José Bernardino Batista, ele foi ministro da Justiça e da Fazenda de Dom Pedro I. Olha o tamanho do problema que o nosso protagonista arrumou. Então, o que aconteceu? Passou-se um período, ele começou a se relacionar com essa menina, e essa menina, naquela época, tipo assim, a medicina era muito precária, cara. A gente tá falando de 1800 e pouco. Ela ficou doente, ela pegou tipo uma tuberculose, uma doença pulmonar respiratória. E naquela época não tinha vacina, essas coisas, essa menina veio a falecer. Então, a partir dali, dessa grave doença pulmonar, criou-se mais um problema, porque ele se apaixonou pela menina, perdeu ela e teve que reconstruir a vida dele e tal, logo após a morte dela. E ele recebeu uma herança, cara, e ele ficou muito bem, muito bem. Aí, ele se decide casar com outra pessoa, começa a construir a vida dele, e esse primo dele, pelo outro lado, tentando ferrar. E ele se mudou para uma cidade, e ele ficou morando perto desse tal primo, e ele começou todas as tretas. Para resumir essa grande história, que a história é sinistra, ele já casado, tal, com a nova esposa, não sei o quê, ele se apaixona por uma outra menina. Ele era um pouquinho, né, galinha, vamos assim dizer. Ele conhece outra menina, fica encantado com ela, tal, e começa aquele relacionamento ali, ele galantear ela, e eles começam a ter um caso. Quando passa-se um tempo que eles estão tendo o caso, o pai da menina vai lá, dá uma dura nele, fala, não, a gente tem que resolver isso, porque você tá com a minha filha, não sei o quê, você podia me dar umas terras, aquelas coisas todas, o cara ali negociando, aquela maluquice toda. E o que aconteceu, gente? Um dia, o nosso protagonista da história está reunido com amigos num bar, todo mundo conversando, e 3 escravos, porque nessa época existia escravidão ainda, né? Escravidão estava no ápice ali. Invadiram a casa que essa menina morava, essa família morava. Só que ela, no momento da invasão, ela estava do lado de quase fora da casa. Então, quando os caras invadiram, que deu aquele auê todo, ela correu para fora da casa. E a família dela foi chacinada por essas 3 pessoas, né? Esses 3 escravos. Que, por coincidências da vida, eram escravos do nosso protagonista da história. Então, o que todo mundo pensou? Foi ele que mandou, o Manuel da Motocoqueiro mandou matar a família da garota. Porque ele estava saindo com ela, ele mandou matar a família para ficar com ela. Criou-se essa história extremamente absurda. E não era nada disso. E ele ficou desesperado. Quando ele soube o que aconteceu, voltou para casa dele e falou com a esposa dele. Falou, ó, aconteceu um problema. Uma família foi morta, estão falando que fui eu vou dar um tempo, vou fugir da cidade até essa poeira baixar e depois eu volto. Em 1, 2 semanas eu volto. E assim ele fez. Só que passou 1, 2, a história não baixava, isso começou a sair no jornal, então começou a se construir essa história da fera de Macabu, daí veio isso, que as pessoas começaram a fazer, para você ver, sensacionalismo existe desde 1800 e pouco. Começaram a escrever matérias falando, tipo assim, ele matou toda a família, como se ele tivesse cometido crime. Ele foi lá e matou todo mundo. A fake news já estava de um jeito, usando aí um termo atual, já estava de um jeito, e a cidade empolvorosa, vamos acabar com esse cara, vamos prender esse cara, que não pode, que isso é errado, que não sei o que. Isso começou a motivar a sociedade de um jeito extremamente absurdo. Até que começaram a divulgar imagens dele, e o nosso protagonista, ele tinha um sinal de nascença aqui assim no rosto, no lado esquerdo, na bochecha. Ele começou a deixar a barba crescer para tampar, mas não sei o que, mas aí viram
deduziram que era ele, fizeram uma denúncia. O delegado da cidade foi até ele, pediu para ele se identificar, ele deu um outro nome. Aí quando ele viu a pinta, ele viu que era o cara e aí deu voz de prisão para ele. Ele vai preso, acontece todo ali aquele trâmite para o julgamento, aquela coisa toda, aí começa a sair tudo quanto é jornal, a fera de Macabu foi presa, a população, mata ele, vamos acabar com ele, não pode. Para vocês que não sabem, esse cara, ele tinha uma influência tão grande, ele tinha tanto poder assim das coisas que ele conquistou, que ele foi num evento com Dom Pedro II. Ele encontrou com Dom Pedro II, ele não era uma pessoa qualquer. Só que ele mexeu, como aquela história que eu contei lá atrás do primo que tomou a chifrada, eles começaram a movimentar os pauzinhos de um jeito para ferrar com ele, por baixo dos panos, né? Ali por trás, ali no jogo, ali. Agora é a hora da gente ferrar com ele. E fica aquele grande mistério. O cara matou, o cara não matou, mas ele estava lá. Quem foi que mandou, então? E aí tem todo o julgamento. Dom Pedro II sabe que aconteceu. É pedido a pena de morte dele por enforcamento. Gente, Brasil isso, tá? E o Dom Pedro dá a canetada. Então, se ele fez, faça. Ele vai para o enforcamento. Um dia ele chega e fala lá as últimas palavras dele, botam ele lá na cordinha e ele cai e não morre no enforcamento, aparentemente. Ele fica ali agonizando. Aí o Carrasco vem lá. Sabe o que o Carrasco faz quando a pessoa não morre, quando não quebra o pescoço? Ele vai lá, trepa na corda, bota os pés aqui, ó, e empurra o peso assim para baixo até ouvir o estalo. É isso aí mesmo, gente. E ele foi morto. E a família dele ficou em desespero, se mudaram da cidade. A esposa dele ficou louca. Todo esse processo, com toda essa pressão, ela ficou louca. E acabou a vida de todo mundo. Eles foram para outro lugar e tudo se resolveu. A fera foi morta como a população e os inimigos dele queriam. Anos depois, a investigação foi aberta por algum motivo, que eu não me recordo aqui, e descobriram duas teorias que rolavam na época. O autor da chacina foi a mulher dele. A mulher dele sabia do caso, mandou 3 escravos dele fazer aquilo tudo e deu esta merda toda. Por isso que ela surtou. Mas um outro escravo da época, anos depois, no seu leito de morte, confessou o crime, falando que ele fez aquilo por vingança, porque ele era muito rígido com os escravos, ele maltratava muitos escravos, como acontecia na época. A gente sabe aqui a história do nosso país aí, entendeu? Tudo que o povo preto sofreu, né, com a escravidão. E o cara meio que disse que foi por vingança, mas ficou essas duas vertentes aí em aberto. E o nosso queridíssimo Dom Pedro II, num arrependimento muito grande, porque ele canetou a morte do cara inocente, fez uma declaração na época, falou lá e foi registrado que no Brasil nunca mais haveria pena de morte para homem algum depois do erro cometido. É por isso que a maioria das pessoas que defendem não ter pena de morte no Brasil é porque, como falam, quem vai morrer é preto, é pobre, e quem fez a merda não vai morrer. E isso, em 1800, já aconteceu, imagina agora. Então, tem gente que é a favor, eu entendo, eles têm os argumentos deles, mas é uma situação muito complicada. Então, Dom Pedro falou que enquanto tiver jurídico, essas coisas, que não terá pena de morte no Brasil. Então, por isso, eles respeitam isso até hoje. É por isso que nunca foi aprovado. Tentaram levar em votação várias vezes e não foi para frente. Já falei demais, mas já dando um brief, eu não conhecia essa história. Eu estava dando uma pesquisa para pegar um caso bem diferente. Não seria esse caso que eu iria trazer aqui, seria um outro.
Mas quando eu vi esse caso, eu falei assim, cara, isso é muito importante, porque isso reflete no que está acontecendo hoje. Até como o Peterson falou, você vê ali, caraca, imagina se tivesse pena de morte. Como é que seria isso se tivesse sido aprovado? Então teve que morrer um inocente para que tivesse um mínimo de consciência e pensasse assim, cara, acho melhor não fazer isso não, que senão não vai dar certo. Mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham? Vocês já conheciam esse caso? Não conheci o caso e realmente, o que você falou, vou te dar exemplo. Ano passado, teve uma mulher que foi assassinada aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, e o rapaz que foi preso, ele foi reconhecido, reconheceram ele. Eu acho que o próprio filho viu uma imagem, e a mulher foi assassinada na frente do filho, viu uma imagem, falou, foi ele, e o cara foi preso. Só que a família correu atrás porque esse cara ele estaria em outro lugar e foi filmado ele no mesmo horário do assassinato da mulher, ele está em outro lugar, o cara quer jogar bola. Mas por ser preto, é preto, tudo igual, que eles dizem assim, o cara inocente, ele pegou acho que umas 2 semanas ou 3 semanas na cadeia por um crime que não cometeu e conseguiram pegar o cara. E não só esse cara, aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, cara, que eu me lembro, tem uns 5, 6, 7, 8 casos que apareceu recentemente só assim. E você vai ver a cor da pessoa. Então, imagina a pena de morte. Você vê aí vários casos de vários assassinatos famosos. Cravinho já está solto, família rica. Aquela menina, coitada, está solta. O pai, a madrasta matou. A menina está solta. Agora, o pobre, você vê, 30 anos. Se o cara vai roubar um pote de manteiga no mercado, seu filho está passando fome para você ver. Então, é uma coisa que no Brasil, infelizmente, irmão, não tem como. Não tem como ter pena de morte. Isso eu concordo, é uma lei de Dom Pedro e eu concordo completamente. E, Loga, qual é a sua opinião sobre esse caso? Eu também não conhecia, fiquei conhecendo agora. Eu tô chocada, eu amo história e tenho que ser sincera que eu sou bem negligente com a nossa história, tipo, eu não me aprofundei em história, aprendi o que tinha que aprender e foi. E o Anderson tá trazendo casos maravilhosos, históricos, que a lei tá aí até hoje. E ele trouxe os 2 casos de uma época de Dom Pedro, então assim, eu gostei de conhecer essa parte, porque eu não conhecia, não sabia dessa parte, mas a minha cabeça já funcionou querendo já um filme dessa história. Não sei porquê. Achei bom o jeito que ele contou. Tem livros, tá? Tem livros, tem como você achar na internet. Você dá uma googada lá, Fera de Macabu, tem livros contando essa história aí, todos os historiadores, contando todos os detalhes, bem mais aprofundado, porque eu contei muito rápido. Mas eu achei história... muito legal. Eu achei muito legal porque a gente romantiza muito, né, a nossa própria história. A gente aprende aquela coisa bonitinha do Dom João gordo vindo, comendo os pombos, fugindo do Napoleão, nananana, aí o Pedro assume. Ai, que bonitinho, o Pedro comentou da mulherada do Rio, que fofo. Aí o Pedro vai lá à Casa Leopoldina, tem o Pedro II, aí vem Pedro II com a Tereza, aí tem Bebel, o Bebel liberta todo mundo. Feliz, não sei o quê. Só que se você para perceber nos livros de história de escola, a Bebel vai lá e liberta todo mundo. A gente já segue um caminho rumo à República, que é um negócio muito depois. Tem um intervalo ali muito longo que a gente não sabe o que aconteceu. É meio igual a Bíblia, sabe? Tipo, entre um Jesus de 12... entre um Jesus de 12 anos que fez a cruz falando com a Maria, já pula para um Jesus de 33 que já tá fazendo a parada de palavra e tal. Então tem um vácuo que tu fala, tá, mas o que rolou aqui? E é isso que é legal, porque tem umas coisas que rolaram nesse período entre, tipo, Bebel libertar todo mundo e a gente se tornar república, que ninguém sabe o que rolou. O que aconteceu? Ficou a mesma coisa todo dia?
Não é possível. Foram muitos anos. Tem história ali naquele meio que a gente não conhece, a gente não se preocupou. E isso, aí vai falar assim, mas essa história de uma pessoa que assassinou e tal, isso acontecia muito na época, tá, tudo bem. Mas foi criada uma lei que existe até hoje. E isso são muitos anos para uma lei, gente. Tudo bem que a nossa Constituição é a mesma, a lei é a mesma durante muitos anos. Mas, assim, é uma lei que é respeitada até hoje. A gente não tem pena de morte por causa dessa lei. A nossa Constituição é de 82. E essa lei de 800 cacetada, para você ter. Então, 800, gente, 800 é tempo pra caramba. Entendeu? É um negócio mas teve que morrer um inocente pra ter a lei. Agora, e se esse cara fosse realmente culpado e a lei da pena de morte tivesse ido pra frente? Olha a treta que é. Quantos milhares iam morrer? Então, galera, agora eu vim aqui para falar para vocês que gostam de um churrasco, que gostam de uma linguicinha, que a linguicinha no capricho. Então, vou falar para vocês de uma história do Linha Direta que virou uma lenda urbana. Sim, uma lenda urbana, mas é real. É real, aconteceu, sim. Esse caso veio no dia 27 de 4 de 2006 e eu vou falar sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Sim, o que foi isso? Foi em 18 de abril de 1869, em Porto Alegre, no porão da casa de José Ramos e Catarina Paus, na Rua do Arvoredo, estavam enterrados pedaços de corpos humanos. 2 pessoas foram achadas lá. O taverneiro Januário Martins e o caixeiro José Ignácio. Ele estava esquartejado e o corpo dessas pessoas foram usados para fazer linguiça. Então, esse casal serial killer matava os outros, roubava, fazia linguiça e vendia. E era uma linguiça, cara, renomada na época. Essa Rua do Arvoredo era uma das ruas principais do Rio Grande do Sul, ou seja, ninguém estava fazendo churrasco com linguiça de carne humana. E isso, cara, virou uma lenda urbana sinistra, mas foi um caso real, que também veio em 1800 e lá vai fumaça, e é um dos casos mais conhecidos lá do Rio Grande do Sul. Cara, existe essa rua até hoje. Lá. E, cara, eu fiquei um tempo com nojo de comer linguiça por causa desse caso, cara. É muito bizarro. E é um dos casos mais conhecidos lá pro Rio Grande do Sul. Se você falar, o caso da Rua Arvoredo, dizem que é a casa assombrada, dizem que vem esse casal. Cara, é muito bizarro. Esses dois esses corpos foram reconhecidos, achados, mas dizem que em torno de 32 a 37 pessoas que foram feitas linguicinha para a galera do Rio Grande do Sul. Nem vou comentar nada porque eu pensei besteira. Mas, Karen, você já tinha ouvido falar sobre os crimes da Rua Arvoredo? Tô arrasada. Acho que eu não vou comer mais linguiça. Ai, gente, depois do papelão da Friboi, o que eu vou comer agora? Não dá, gente. Linguiça de gente. Me fez lembrar, eu não sabia desse caso, se bem que eu acho que a Maria Pia, a Pia Prates, que já gravava live comigo, eu acho que ela comentou alguma coisa, porque eu acho que ela mora perto dessa rua. Ai, gente, eu não sabia desse caso, mas achei legal. E me fez lembrar do Sweeney Todd, que a mulher cortava pra fazer carne, né, de gente. Que nojo, cara, sério. Eu não sei o que eu faria, eu pensaria assim. Eu acho que eu realmente não comeria mais linguiça nunca mais, mas que nojo, cara. Já não basta a gente ter a fama de fazer churrasco com carne de gato ou carne de pombo, os frangos ser carne de pombo. Ai, cara, a cultura não ajuda. Ai, que nojo! E sinistro que nossos canibais daqui, né, eles são... E bem criativos, são praticamente uns chefes, né? Porque esses aí faziam linguiça e o de Garanhuns fazia coxinha. Pô, cara, uma parada mais bizarra que o outro.
Os canibais muito daqui, nojento. Muito nojento. Canibais com quitutes. Não vou deliberar muito, porque... Gente, é nojento. Passa pro Anderson. Ele tava dando risada enquanto eu tava falando, gente. Credo. E aí, Anderson? Cara, eu tô rindo, porque quando o Peterson começou a introduzir a história, eu me lembrei desse caso. Eu já sabia, eu já tava vendo o desfecho na minha cabeça. Cara, esse caso é surreal. Isso é 1800 e pouco, né, Peterson? É bem antigo, né? 1869, bem antigo. Isso. Tanto que teve um juiz lá, né, de direito lá, que condenou o tal do José Ramos, pena de crime de latrocínio, condenado a pena de morte por enforcamento. Para você ver, naquela época tinha pena de morte no Brasil. Para quem acha que não tinha, tu vê, o cara foi condenado também por pena de morte. E a pena depois foi mudaram como para prisão perpétua. Ele não chegou a ser executado, não. Aí o tal do José Ramos, ele negou todos os crimes até morrer internado lá numa Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Ele é a esposa. Ela já foi presa depois de novo como cúmplice. Ela foi condenada só a 13. Ela pegou como cúmplice. Cara, é surreal, é como eu falo. Essa história é bizarra. E as pessoas comiam, lambiam os beijos, cara. Achava que era a melhor linguiça do Rio Grande do Sul. Estavam comendo linguiça de gente. Meu Deus do céu. E a gente achando... Eu ainda falei no outro programa, a gente achando que os cereais killers de fora são foda. Os daqui conseguem ser pior, gente. Eu acho que a ruindade não tem país nem nada. A ruindade brota naquele ser humaninho ali, que veio puro. Sei lá o que acontece com ele, que o cara tem a capacidade de fazer uma parada dessa e vender ainda, que é mais absurdo. Tipo assim, ele não só matava, como ele produzia, ele fazia o processo todo, vendia e ganhava dinheiro com isso. E as pessoas adoravam. Cara, é um caso que não tem mais o que falar, não. Esse caso a gente encerra essa parte 2 do Linha Direta com um dos casos mais sinistros. Jesus. Não dá, gente. Que bom que o nosso parte 2 foram 3 casos muito interessantes. Caso... como o Peterson mesmo intitulou, um caso ímpar para a nossa sociedade, um caso importante que teve uma lei que está aí até hoje, e esse caso nojento que eu acho que não tem como a gente superar. Ai, gente, sério, que nojo. Ai, gente, não assiste a gente na hora da janta, que eu acho que não vai colaborar. E, galera, antes de encerrar, se vocês gostaram desse especial do Linha Direta, se vocês quiserem mais casos, tem o maior caso de ufologia, um dos maiores casos de ufologia mundial. Tem um caso do Césio alguma coisa, que é o maior caso... 137. É o maior caso de energia nuclear... Contaminação radioativa. Contaminação radioativa do mundo, em uma área urbana. Isso aconteceu aqui no Brasil. Entendeu? Então, o ET de Varginha, tem o vampiro de Niterói... Tem vários e vários casos bizarros. Louca, dá um recado final pra galera. People Macabra, isso aí. Mais um vídeo gravado pra vocês. Eu espero bastante que vocês gostem, porque a gente pensou pra caramba, a gente procurou pra caramba. A gente trouxe os casos mais legais pra vocês. Deixa o like, comenta aqui pra você falar, quero esse, quero aquele. Dá ideia pra gente também. Fala, queria ver vocês falando sobre, sei lá, inventa alguma coisa aí, gente. A gente tá aqui pra entreter vocês. Segue a gente no Instagram, tá? Cada um tem o seu Instagram aqui, deixa aqui embaixo, já falei pra vocês. Peterson tem as lives literárias super legais, toda quinta-feira. Anderson tem as lives dele jogando videogame, e é bacana. É isso que eu tenho que dizer, Brasil. Pra que isso? Eu tô na porrada no E eu tenho o Papo de Louca toda quarta-feira, 8h30 da noite, lá no Louca dos Filmes. Então segue nós 3, segue a página do MacabroCast também, porque a gente tá soltando trailers de filmes que serão lançados assim durante a semana. Vai ter lançamento quinta-feira no cinema. Durante a semana a gente lança o trailer, a gente tá publicando essas paradas legais lá sobre filme, sobre série. Então vai seguindo a gente lá também, porque vocês vão estar sempre por dentro de tudo. Então é isso, deixa o like aqui, comenta, envia, compartilha, faz aquilo tudo. E se inscreve, porque se inscrever é de graça também. Isso aí, galera. E antes do Anderson, cara, como a Louca falou, tem que lembrar vocês uma coisa.
Lá no Instagram do MacabroCast, todo sábado ou domingo tem a resenha da semana. Que é eu falando, o Anderson falando, a Louca tá devendo que ela tem que escrever lá também, resenha da semana. A gente vê um filme, uma série, faz uma dica, faz uma resenha e tá lá no Instagram. Vocês querem dica de filme? Quer dica de série? Quer resenha? Quer saber o porquê do porquê da parada? É só lá no nosso Instagram, MacabroCast. Segue a gente lá, valeu. Anderson, dá seu recado final pra galera. Queria agradecer aos participantes, porque foi muito bom gravar esse programa, as histórias foram sensacionais. Agradecer a Karen, que foi ideia dela, a pauta, a gente tem que dar o crédito para ela. Ela sugeriu num outro programa, eu falei assim, dá caldo. E vou te falar um negócio, eu reassisti alguns programas, inclusive os que foram citados, e eu fiquei doido, tipo assim, eu quero ver Linha Direta de novo. Esse programa não deveria ter saído da televisão, gente. Os programas são simplesmente sensacionais. Simplesmente sensacionais, cara. Me deu não só a nostalgia de lembrar de quando eu vi na época, que na época não tínhamos internet, a internet estava galgando ali no começo, e depois a internet se estabeleceu, mas a gente ficava ali toda semana, aquela apreensão, e simplesmente sensacional. Foi muito bom reviver essas histórias aí. Um forte abraço a todos. Isso aí, galera. E não esqueça de sair na rua, botar máscara. Final do ano tá chegando. Vamos fazer nossas compras de Natal com máscara. E, por favor, meu filho, você não tomou segunda dose, você ainda não está imunizado, toma a segunda dose, condenado. A gente tem que parar com isso, pelo amor de Deus. Valeu, galera? Já muito obrigado mesmo, valeu mesmo. Só tenho a agradecer por esse programa. Adoro gravar, adoro estar aqui. Não esqueça, vai lá no nosso Instagram. O Instagram, como diz a Louca, tá legal pra caramba. Vamos também ver o Anderson jogando, tomando coça. Que ele tá melhorando, mas ainda tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Muito obrigado a todos, galera. Até a próxima. Live toda quinta-feira também, lá no meu Peterson Macabro. Será que vi? Será que vi? Vamos lá. Muito obrigado a todos. Papo de Louca quarta-feira. Valeu. Até a próxima. Fui.